Bom, gente, e aí vem a história. A história vai narrando, vai seguindo e nós vamos vendo a igreja crescer, tá bom? A igreja vai crescendo, ela vai prosperando, vários grupos vão surgindo ao redor do mundo, né? A igreja católica começa a perder poder, começa agora a ter concorrência de poder, digamos assim, porque os protestantes agora não eram mais aqueles grupos que ficavam à margem. Os protestantes agora eram sustentados, eram patrocinados também por outros estados. Então, enquanto Roma fortalecia a Igreja Católica, a Inglaterra fortalecia a Lutero, né? Outros países fortalecia Calvino. Então, os estados começaram a investir, né, na igreja protestante. Então, há uma disputa praticamente mais justa, né, de pensamento, porque agora há recursos também entre os protestantes, né, e aqueles não é mais aquele povinho escondido que às vezes para não morrer ficava às margens, correndo o risco de se fossem descobertos poderiam ser mortos, né? Mas vamos lá. Nesse interim, a igreja evangélica ela vai crescendo, vai surgindo várias denominações, e todas partem do mesmo prisma de interpretar a palavra de Deus de maneira correta. Até aí tudo bem. Para você que não entende nada de igreja evangélica, fica a minha sugestão: por que tem tanta igreja, pastor? É simples, porque as pessoas vão para a Bíblia e interpretam esse livro. E a partir da interpretação desse livro, vai surgir um grupo que se identifique com determinada doutrina. Então, por exemplo, um grupo lê a Bíblia e interpreta alegoricamente. Acha que a Bíblia é um livro mais formado de símbolos do que de questões literais, ainda que tenha questões literais. Então, todas as pessoas que concordam com isso vai congregar com quem pensa assim. Já um outro grupo diz que não, que a Bíblia é mais literal do que alegórica. Então, quem pensa assim vai congregar com quem pensa que a Bíblia é literal. Aí um vai dizer assim, para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar língua estranha, porque lá em Atos foi assim que aconteceu. Aí quem concorda com isso vai para esse grupo. Mas não precisa, porque os dons são vários e Deus pode dar qualquer dom. Aí quem concorda com isso forma para outro grupo. Então, as variadas correntes denominacionais se baseiam praticamente na interpretação da Bíblia. Por isso eu quero que vocês entendam que não há uma visão universal na igreja, né? Não existe um papa evangélico, né? Não existe uma só doutrina protestante, existem várias doutrinas. A liberdade de pensamento, a liberdade de interpretação, ela é mantida pela maioria dos evangélicos, históricos e reformados. Obviamente que existem pontos centrais, e esses pontos centrais são indiscutíveis. E aí nós temos nesses pontos centrais ainda assim divergência. Por exemplo, calvinistas e arminianos. A doutrina calvinista é um ponto central para todo calvinista. E a doutrina arminiana é um ponto central para todo arminiano. Ainda que tenha gente que diga assim, eu não sou nenhum nem outro, mas lá no final ele segue ou para um lado ou para o outro, porque são pensamentos quase que universais. Mas fora isso, existem várias outras linhas interpretativas. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Bom, até aí tudo bem. A igreja ela começa a crescer na história, a priori querendo lembrar dos ensinamentos dos primeiros apóstolos, da doutrina cristã, rompendo com a igreja romana, e aí vem a igreja protestante, né? E aí você vai ter uma igreja histórica de Roma e uma igreja histórica protestante, que vai tentar interpretar a Bíblia de maneira correta, no caso dos protestantes, e a igreja romana, que segue seu caminho, além de usar a Bíblia, respeitando a autoridade do Papa, a tradição da igreja e outros elementos da própria igreja romana, que eu não vou entrar aqui no mérito. São características próprias da igreja católica apostólica romana, né? Então, neste sentido, a igreja protestante vai crescendo e vai se divulgando e vai aumentando, vai surgindo as primeiras grandes experiências dentro da igreja evangélica protestante, e daí a igreja histórica ela passa por um momento chamado momento de renovação carismática, ou um momento
do avivamento bíblico. Por quê? Porque inicialmente as igrejas elas eram mais basicamente viviam baseado na leitura bíblica, na interpretação do texto bíblico e na prática dos mandamentos bíblicos, como a vida moral correta, os cristãos trabalhavam, tinham suas famílias bem criadas, né, e viviam uma vida moralmente correta e na maioria das vezes, naquela época, compreendia-se que muitos pontos da Bíblia eram pontos históricos que traziam para nós hoje apenas lições morais que deveríamos obedecer para agradar a Deus. Aí nasce praticamente a ideia da igreja tradicional, a igreja que segue tradições, costumes antigos. Mas havia sim um zelo em interpretar a Bíblia, um zelo em compreender o que o texto sagrado diz, um zelo em trazer a aplicação da Bíblia para os nossos dias, no caso para os dias passados. Essa igreja ainda existe, é óbvio, nós temos aí a linha reformada, é óbvio, gente, que eu não estou aqui entrando em todos os detalhes de cada linha dessa, porque haja vida para falar. Eu estou sintetizando o máximo que eu posso para facilitar a compreensão de alguns, tá? Então, óbvio que eu posso falhar num ponto ou no outro, mas estou fazendo uma síntese para que a gente compreenda. E aí, nesse processo, nós temos então o surgimento de um movimento que dentro dessas igrejas reformadas, dessas igrejas históricas, tradicionais, que liam a Bíblia como um conceito moral, liam a história de Jesus como um mandamento a ser seguido, a igreja, os mandamentos do apóstolo Paulo, porém compreendia que algumas coisas ocorreram no passado, mas não ocorriam mais hoje. A exemplo do dia de Pentecoste, que foi algo histórico para aquela época, os dons de línguas naquela época, que foi por um objetivo específico naquele momento, de propagar o evangelho a outras culturas. Aí nasce a ideia da dom de línguas como algo idiomático e não algo sobrenatural ou místico, Então, nós tínhamos essa igreja, e a igreja vai crescendo nesse ritmo, até que tem um movimento de renovação. No movimento de renovação, começa a surgir em vários pontos no mundo, entre anabatistas na Europa, entre metodistas com John Wesley, e mais recente o maior movimento que acontece na década de 90, aonde atinge praticamente todas as igrejas, porque a doutrina pentecostal ela vem para a igreja batista e a partir daqui várias outras denominações são incendiadas com uma mensagem de um evangelho vivo, de um evangelho real para os nossos dias. E aí passam a dizer o seguinte: os dons que estavam lá estão presentes hoje. Os dons sobrenaturais, a ação sobrenatural de Deus também é presente hoje. E aí surge então uma efusão de dons, de carismas, e aí vem dom de profecia, dom de línguas, revelação, discernimento de espírito, dons de curar. Então a igreja ela começa a ser incendiada com essa revelação, com essa visão, e muitos cristãos acreditam nisso mesmo, longe de mim discordar ou discorrer aqui o que é certo e o que é errado nesse momento. Estou apenas contando fatos históricos. E eles começam agora a crescer de maneira grandiosa. E aí vai surgindo vários pensamentos de avivamento bíblico. Dentro do grupo pentecostal, que originalmente nasce numa igreja histórica, a igreja pentecostal mais conhecida é a Igreja Assembleia de Deus. Ela nasce entre os batistas, quando os seus fundadores têm uma experiência através da oração dentro da igreja batista. E lá a igreja era tradicional, eles então passam a congregar no porão da igreja e depois, com a bênção da igreja batista, seguem seu caminho, e aí nasce oficialmente as igrejas Assembleia de Deus. Então, a partir daí surge então, gente, vários movimentos nessa visão. Aí é quando tem a diferença, e talvez você já ouviu falar sobre isso, de renovados e tradicionais, pentecostais e tradicionais, por causa dessa visão de que os dons estão presentes hoje, de que as pessoas elas não só têm regras morais, não só têm princípios morais, conceitos morais, mas elas podem ter uma experiência mais profunda com Deus, buscando ao Senhor,
com o Espírito Santo. Em cima disso vai surgir também dentro do Vaticano, porque com o crescimento dessa visão de renovação carismática no meio evangélico, surge no Vaticano também um movimento mundial chamado Movimento de Renovação Carismática, que são os católicos que também creem na efusão dos dons e falam línguas e profetizam e por aí vai. É muito conhecida no Brasil pelo Ministério Canção Nova, né? E temos grandes padres conhecidos lá dentro que defendem essa efusão do Espírito Santo. Então, isso vai começar a diferenciar um grupo de outro, né? Obviamente que é uma diferença entre os protestantes e os católicos, mesmo entre os carismáticos. A diferença não é esse ponto que eu quero colocar aqui agora, mas que há diferença há. Quem sabe um dia a gente não comenta um pouco sobre isso. Mas, entrando aqui no que eu quero dizer, nessa divergência toda, ainda se mantinha uma sinceridade. Qual é a sinceridade? Independente de eu concordar com a visão de alguém ou discordar, a sinceridade está quando alguém ia para o texto e com todo o temor a Deus possível e com toda a sinceridade do seu coração, tentava interpretar esse texto da melhor maneira possível. Então, quando um cristão ia para a Bíblia Sagrada e com sinceridade, pureza, inteireza do coração, interpretava esse texto, ainda que pudesse ter alguns pontos de divergências, mas havia pureza e inteireza naquele que estava interpretando. Então, durante muito tempo, a igreja cristã evangélica ela se tornou uma igreja respeitada, porque havia sinceridade na vida daqueles que faziam parte dessa igreja. Eu lembro que eu nasci numa geração, na década de 80, e lá eu lembro que nas pequenas cidades, principalmente, nós tínhamos 4 autoridades: o prefeito, o delegado, o padre da cidade e o pastor. Tamanha era o respeito que se tinha. Naquela época, o evangélico não era tão admirado, era até criticado e zombado, mas o pastor era respeitado, principalmente nas pequenas cidades. Naquela época, se ouvia falar quando alguém saía da igreja católica ou de qualquer outra crença e passava a frequentar um templo evangélico, se falava assim: fulano foi fazer parte da lei dos crentes, né? Porque agora havia uma nova prática, uma nova vida começando a partir dali. Naquela época os cristãos eram respeitados. Eu lembro como se hoje fosse que mesmo com o movimento carismático crescendo e as divergências doutrinárias crescendo, os cristãos naquela época eram símbolos de honestidade, de caráter, de verdade. Ainda que houvesse algumas exceções à regra, o cristão naquela época, quando eu nasci, era exemplo social em todos os aspectos, tá certo? Então, é essa igreja que vai à Bíblia, essa igreja que vai às Escrituras com sinceridade, para obedecer os mandamentos de Jesus, para interpretar a Bíblia com temor do Senhor. Essa igreja, ela foi se perdendo com o passar do tempo, e isso eu vou comentar em nosso próximo vídeo, tá bom, gente? Mas, de antemão, se você está gostando, comenta, ative nosso sininho e nos ajude a compartilhar esses vídeos, tá bom? Deus abençoe vocês.